positivo, significa que o Poder Legislativo está cumprindo com a sua função, que é justamente os parlamentares falarem sobre assuntos que os seus mandatos entendem serem necessários, sejam eles da área da educação, da saúde, né, prestação de serviço por terceirizados, como por exemplo a Sanepar. Trouxemos esse assunto, a falta de água em Apucarana, que é um assunto que incomoda tanto os apucaranenses, situações de alteração no regimento interno da casa, com a possibilidade de participação remota dos vereadores quando não estão em plenário, outras matérias em segundo turno que já havíamos votado, situações de educação, situações de abertura e funcionamento de alguns CMEs, de escolas municipais. Então entendo que foram matérias bastante interessantes, aquelas que chamam mais atenção, e quando temos a participação do público, né, fica mais acalorada às vezes a discussão, porque o público se sente no direito, de fato tem o direito de participar dessas discussões, de manifestar, de apoiar ou de vaiar. Então acredito que esteja tudo dentro da normalidade das discussões, até porque todos são temas de interesse público. Quando a gente fala de funcionamento de uma escola no CEMEI, é de interesse público. Quando a gente fala da possibilidade da Câmara funcionar de forma mais democrática, é de interesse público. Quando a gente fala, por exemplo, de ter um cadastro específico para aqueles que querem participar da licitação, né, no município de Apucarana, como forma de todos terem um acesso maior, mais transparente no cadastro dos licitantes, é também interesse público. Quando a gente está falando da falta de água, né, que atormenta o apucaranense, é de interesse público. Esse é o nosso papel, esse é o nosso objetivo, trazer esses assuntos todos e traduzi-los, ou num projeto de lei, ou num requerimento, ou numa indicação, num pedido de informação, e aí, obviamente, dentro daquilo que o rito de uma sessão ordinária estabelece, a gente discute, inclusive na divergência de opiniões, e é muito interessante, porque essa divergência é que permite chegar, de repente, à conclusão de alguma tomada de decisão que precisa ser feito, tanto aqui na Casa quanto encaminhamento para o Poder Executivo. Como que o prefeito tem visto, tem avaliado os debates, as sessões em andamento? Como que é a avaliação do Executivo com relação ao andamento e apresentação dos projetos, Moisés? Interessante, o prefeito ele foi vereador, o prefeito Rodolfo Mota ele foi vereador, ele esteve aqui nessa casa, ele sabe o papel fundamental que o vereador, que é tão eleito quanto o prefeito, tem para representar as demandas da população. Então ele vê com bons olhos, até porque ele tem, né, dos 11 vereadores, 5 vereadores que fazem parte da sua base política, 6 vereadores que são de oposição. Independentemente disso, os assuntos aqui tratados pelos vereadores de oposição ou de situação levam a demandas e informações que muitas vezes chegam de forma por ofício, por indicação, por requerimento, até o Executivo. E lá temos o vice-prefeito, que tem esse papel enquanto secretário de governo de fazer relação e atender e responder essas situações do Legislativo, mas vê com bons olhos, significa que temos uma Câmara atuante, independentemente, inclusive, das intenções. Se são elas apenas levantar assuntos, se são elas, às vezes, as intenções de promoção pessoal ou política, está dentro da consciência de cada um. Mas em conversa com o prefeito, ele vê com os bons olhos, até porque é nesse momento de que temos divergências e independência dos poderes que de fato a população vê que os seus eleitos estão trabalhando para isso. Pois é, esse requerimento hoje foi votado por unanimidade, que hoje entra em pauta. Agora sim, definitivamente um projeto de lei de minha autoria que havia sido votado já e aprovado em primeiro turno. Em segundo turno havia sido pedido vistas para apresentar uma emenda com relação ao controle das formigas cortadeiras no município, um problema que atinge tanto a zona rural quanto a zona urbana no município, e após fazer uma adequação na redação com relação à aplicação de multas, a transferência desse recurso para aplicação em investimentos nessa área, definitivamente foi aprovado agora, e agradeço aos pares que aprovaram por unanimidade esse projeto de lei que visa criar uma política pública de controle dessa praga, que são as formigas cortadeiras, que atrapalham demais a zona rural e a zona urbana. Fora isso, tivemos outros projetos que foram votados em segundo turno em unanimidade, agora saem de pauta, outros projetos que entraram em primeiro turno, que tiveram algumas aprovações, requerimentos, inclusive com retirada de pauta para o autor. Então tivemos aí uma sequência tranquila aí de matérias discutidas e votadas. Pessoal que está assistindo em casa, como que funciona esse projeto? Como que ele é esse projeto, seu Dom? Qual projeto? Da Formigas. O projeto da Formiga estabelece, a pedido inclusive da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, estabelece criar uma política pública de controle das formigas cortadeiras, né? Muitas pessoas já tiveram esse problema, sobretudo aquelas pessoas que são da zona rural, né, que tem problemas com relação às suas culturas, que nem as formigas, que são uma praga que muitas vezes acabam, inclusive, com grandes lavouras que afetam, inclusive, a pecuária com relação a, enfim, todo o abastecimento. Esse é um programa que agora, a partir desse projeto de lei, visa criar uma política pública específica de controle, inclusive criando métodos em parceria com os órgãos estaduais de controle que visam fornecer os equipamentos para poder orientar a população da zona rural, da zona urbana, com relação a fazer definitivamente esse controle e acabar com esse problema econômico, inclusive, que tem não só em Apucarana, mas no país inteiro. Isso era feito